Tarde novamente a todos, só reforçando os avisos aqui da tela para todos registrarem sua presença clicando no link que está disponível no chat. E também reforçar que, caso vocês não queiram ter a imagem disponibilizada, né, em eventual divulgação desse vídeo, que desliguem suas câmeras. Então, muito obrigada pela presença de todos. Vou passar a palavra para a nossa secretária executiva do comitê, Caroline Baquim, para fazer a abertura das boas-vindas a todos. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos. A Fundação, né, através da nossa diretora técnica, organizou esse evento aqui, pois como nós tivemos no ano passado também, na nossa fase de indicação de projetos, nós tivemos uma alteração do manual de procedimentos, né? Então, essa alteração foi após a inscrição dos nossos projetos, então os projetos que foram inscritos e foram aprovados, que tem o parecer de aprovado, haverá necessidade de fazer alguns ajustes, né? Então, nesse evento aqui, a Natália, né, eu, no que for possível, colaborar também, vamos estar passando para vocês quais as principais alterações, o que é necessário mudar, né? E após a apresentação dessa documentação, a Fundação Secretaria Executiva irá realizar uma nova análise do documento para ver se ele está ok, e assim, então, a gente passar pela etapa de hierarquização. Então, eu queria desejar a todos uma excelente reunião. Nós estamos aqui para auxiliar no que for necessário, estamos disponíveis também após esse evento de hoje, né? Porque o nosso intuito é que os documentos cheguem na Coordenadoria de Recursos Hídricos da forma mais correta possível, né? Porque assim a gente evita cancelamentos, devolução de dinheiro, né? Então, a intenção é que o projeto vá redondo. Nós estamos aqui para auxiliar nesse processo, tá bom? Muito obrigada, Natália, fique à vontade. Obrigada, Carol. Esse mesmo é o nosso intuito, né? Desde sempre atuar aí como parceiros, né? O nosso evento de hoje está principalmente voltado àqueles tomadores que já estão classificados pelo processo de seleção que foi aberto no ano passado, né? Para selecionar empreendimentos para esse ano. Mas é importante trazer alguns contextos, principalmente para aqueles que não têm tanto o hábito, né, de acompanhar os empreendimentos do FEHIDRO. Nós sabemos que ele é cheio de passos e de etapas bem delimitadas e complexas, muitas vezes, né? Sempre as prefeituras e outras instituições têm funcionários novos, então é muito interessante que todos compreendam o processo como um todo da melhor forma possível, né? Então, para contextualizar, né, nós tivemos uma deliberação em outubro do ano passado que abriu as inscrições para protocolo de empreendimentos, para obterem financiamento do FEHIDRO. Mas nós já sabíamos que o MPO sofreria uma atualização, no entanto, não dava para aguardar ele ser atualizado para, então, abrir as inscrições, porque não haveria tempo hábil para fazer todas as análises, recurso, né, que nós buscamos sempre ter bastante transparência e vários momentos para que nós possamos trocar, né, tanto a agência com a empresa de engenharia contratada para analisar, emitir os pareceres e os tomadores possam retornar e ter novas oportunidades de complementar seus empreendimentos, né? Então, nós tivemos essa atualização somente no dia 8 de abril agora, né? Então, como ele já está valendo, nós precisamos atualizar todos esses empreendimentos a essas novas regras, tivemos algumas atualizações, do contrário, o agente técnico vai reprovar. Então, nós precisamos cumprir esse novo MPO. Então, o que nós vamos falar hoje? Primeiro, o processo de financiamento em si, as etapas. Uma informação muito importante sobre os valores que o comitê paga para o agente técnico, né, a cada etapa. Então, por isso, vocês vão entender a importância de ter o projeto mais completo possível. Algumas orientações e perguntas frequentes, o que é financiável, quais são os tipos de contrapartida, contrapartidas mínimas,
alguns detalhes de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, também algumas informações sobre tipologia de empreendimentos, o anexo 1 do MPO, documentação técnica e financeira, que acaba surgindo muita dúvida de onde colocar cada documento, nas abas lá no Sinfeidro. Depois nós vamos acessar o Sinfeidro, vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês, com um empreendimento fictício, mas vocês podem também já, ao longo da nossa conversa, verificar suas questões e acessar o Sinfeidro nos seus próprios empreendimentos, para que a gente já consiga sanar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Bom, então, só como introdução, né, nós temos vários personagens aqui, né, no processo todo de financiamento. Então, inicia com a elaboração da proposta por parte do tomador, que é o proponente, no caso aqui, né, vocês. O colegiado, que é o nosso comitê, recebe essas propostas, avalia e analisa. Isso aqui é justamente o nosso edital de seleção, que é de outubro, mas teve uma atualização agora em maio, justamente por conta do MPO. E aí temos a Secofeidro, que é a Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que vai indicar o agente técnico para analisar o empreendimento. O empreendimento vai ser analisado por esse agente técnico. Se for aprovado, o agente financeiro, que é a Desenvolve São Paulo, vai emitir um contrato, volta para a Secofeidro a assinatura do contrato, o tomador também, né? E aí a análise da primeira liberação, o tomador, na verdade, faz o processo licitatório a partir da assinatura do contrato, encaminha a documentação que comprova a transparência nesse processo, o agente técnico aprova, a Secofeidro aprova, sempre vai validar esses pareceres, né? E aí vem a liberação das parcelas intermediárias, né? Então, o empreendimento pode ter 2, 3, 4 parcelas, né? A depender do valor. O empreendimento é concluído e existe aí um acompanhamento posterior, tanto nosso, do comitê, nós fazemos, né, os workshops de projetos concluídos, mas a Secofeidro também seleciona alguns empreendimentos aleatoriamente para que eles sejam avaliados, se de fato estão cumprindo o objetivo, né, a que ele se propôs. Uma informação que nós achamos muito interessante de trazer é o quanto o comitê paga, isso fora o valor financiado, para que o agente técnico analise, né, os empreendimentos. Então, durante o processo todo de seleção e execução, são emitidos diversos pareceres, né? O primeiro deles é da análise da proposta, depois que o comitê delibera, né? Esse parecer, aqui, bom, vale destacar, né, que desde 2022, o agente técnico é um consórcio de empresas, né? Inclusive tem um site, Consórcio Novo AT, Consórcio Novo Agente Técnico, está disponível no SIC-RH, que é um consórcio de empresas contratada para fazer essa análise de empreendimentos. Até o ano anterior eram instituições do próprio Estado, né? Então tinha o DAE, a CETESB, CFB, enfim, atuando como agente técnico. Mas, a partir dos empreendimentos de 2022, esse consórcio passou a atuar. E esse é o valor que muitas pessoas desconhecem, que o comitê paga por parecer do agente técnico por projeto, tá? Então, só para vocês terem uma noção, no ano passado, tivemos um total aí de R$521 mil de remuneração com agente técnico, mas esse valor ainda vai subir, porque alguns projetos ainda em finalização estão com os agentes técnicos anteriores, né? Então, agora, com o passar do tempo, tudo vai sendo passado para o novo agente técnico, então a tendência é que esse valor aumente. Pensando aí numa média por empreendimento, né? Então, vocês veem que aqui, nesse primeiro bloco, né, que eu estou destacando em verde, não sei se vocês conseguem ver,
Do item 1.1 até 1.7 é para empreendimentos estruturais, e do 2.1 até o 2.7, empreendimentos não estruturais. Então, o primeiro parecer de análise da proposta já custa R$ 5.876 para o comitê. Então, pensando aí que um projeto esteja muito alinhado aí com o MPO, pensando que haja pelo menos um parecer de análise da proposta, o parecer para a liberação da primeira parcela, de mais uma parcela e parecer conclusivo com o relatório final. Aí a gente já tem aproximadamente R$ 25 mil por empreendimento. Mas nós tivemos na reunião do COFEIDRO, no dia 8 de abril, que foi a mesma reunião que aprovou o novo MPO, o Cláudio, que é responsável aí, representante da empresa, ele demonstrou que quase nenhum empreendimento foi aprovado sem complementação. Então, nesse vai e vem, né, entre parecer e complementação, parecer, nova complementação, são valores altos que o comitê precisa desembolsar. Então, agora, nas últimas semanas, foram gerados alguns pareceres de declaração de inadimplência, ou seja, alguns empreendimentos estavam parados com a execução ou com a prestação de contas. O agente técnico chegou a emitir alguns comunicados dizendo que estava atrasado, se precisava de alguma ajuda, não houve retorno, manifestou de novo, até que emitiu o parecer de declaração de inadimplência. Só esse parecer já custa R$ 4.685. Então, quanto maior for o período, né, quanto maior for o descumprimento das regras, mais caro isso fica para o comitê. Tá? Isso tudo é recurso público que pode deixado de ser investido em novos empreendimentos que poderiam ser financiados, né? Nós sabemos que há uma concorrência, esse ano mesmo foram 70 milhões aí em projetos protocolados, e então dá para ver que o que tiver de recurso vai ser utilizado. Então, nós solicitamos mesmo o apoio de todos para que cumpram esses prazos, né? E se tiverem dificuldade, converse também com a gente técnico, conosco, né? Existem vários canais de contato aí para que o projeto não seja estendido além do necessário. Bom, aqui no Sinfeidro, também gostaria de destacar essa página, que é de orientações e perguntas frequentes. Então, eu sempre estou recebendo contato de representantes dos tomadores com dúvidas sobre o agente financeiro. O que eu faço agora? Eu tenho que aguardar para a liberação da parcela para dar ordem de serviço para a empresa contratada, né? Uma série de dúvidas. Então, essa página ela foi atualizada no dia 7 de junho, é bem recente, então nós temos vários arquivos aqui. Eu não vou apresentar cada um deles, né, mas acho que não é o caso hoje, mas vale a pena vocês consultarem, tá? Então, algumas observações iniciais, né, sobre o que é financiável para o FEIDRO, para que vocês revejam nos projetos que já estão classificados, estão em análise nesse ano, né? Então, itens de apoio limitados a 5% do total do valor FEIDRO, como, né, tem vários exemplos lá no MPO, isso aqui eu só recortei do MPO, tá, pessoal? Mesma coisa, aquisição de materiais de consumo, papel, livro, caneta, CD, DVD, né, manutenção, como contas de telefone, água, luz. Locação de sala também pode ser financiável, de materiais permanentes, equipamentos diversos necessários, claro, desde que comprovado que é necessário para executar o objeto. Contratação de serviços técnicos realizados por pessoas físicas ou jurídicas, despesas de refeições e deslocamentos previstos na planilha orçamentária inerentes para a equipe do tomador, que sejam imprescindíveis, e aí tem aqui quais são os valores, né, em UFESP, máximos para cada tipo de investimento, fornecimento de coffee break, né, tem o limite aqui também para o FESP, despesa de transporte, hospedagem e locomoção, envio de correspondência, o próprio licenciamento ambiental, a outorga, ou taxas de emolumentos para aprovação em órgãos públicos que tenham relação com o empreendimento. Também tem a possibilidade aqui de financiar
limitado a 6% do valor FEIDRO, tá? O acompanhamento técnico, gerenciamento, coordenação técnica, administração da execução do empreendimento ou quaisquer outras denominações equivalentes. Lembrando que não dá para mudar agora isso, tá, gente? Os itens que foram colocados na planilha orçamentária, que já foram aprovados, não vão sofrer nova análise, é simplesmente adequação. Atualização financeira para fins licitatórios ou reajuste contratual previsto legalmente com os executores, né? Limitado a 5% do valor a ser financiado pelo FEIDRO. Também é financiável agora a placa de obra. O que não é financiável: premiações, bolsas de estudo, operação e manutenção, exceto no que tiver expressamente previsto aqui no MPO, procedimento licitatório não é financiável, utilização de instalações próprias, né, do tomador ou de parceiros, materiais, serviços e equipamentos provenientes de doações de entidades públicas ou privadas, rescisões de contratos de trabalho, gastos com bebida alcoólica, produção de pinos e eucaliptos para associações de reposição florestal e demais entidades beneficiadas com recursos dos consumidores de produtos florestais, recuperação florestal, produção de mudas ou atividades congêneres em áreas autuadas por supressão de vegetação nativa, exceto na modalidade reembolsável, tá? Serviços prestados por cooperados de cooperativa tomadora de financiamento, ações afetas à pesquisa acadêmica não é financiável, salvo que na existência de termo de cooperação técnica com a CEMIL ou com órgãos gestores de recursos hídricos, mão de obra e uso de equipamentos próprios do tomador ou de parceiros, tá? Então, vale a pena, isso está tudo descrito no MPO, mas eu achei que seria interessante trazer aqui hoje. Então, existem dois tipos de contrapartida que o tomador pode oferecer: a financeira e a não financeira. A financeira é a de dinheiro mesmo, né, que é a forma mais desejável para esses empreendimentos. E a não financeira, que é uma novidade, pode ser oferecida como serviços, horas de profissionais, bens ou equipamentos, sejam eles próprios do tomador ou de parceiros, colocados para consecução parcial do objeto, desde que a eles seja possível atribuir valor de mercado verificável pelo agente técnico, ou seja, a contrapartida tem que ser mensurável, e isso tem que ser demonstrado. Então, na prestação de contas, o tomador vai ter que apresentar um demonstrativo de contrapartida não financeira, de acordo com um modelo de planilha que é disponibilizada no anexo 8 do MPO, tá? Depois eu trago aqui para vocês essa planilha. Deixa eu ver se eu estou com ela aberta. Depois eu mostro para vocês. Então, vai ter que discriminar nessa planilha o que corresponde à mão de obra do próprio tomador ou de parceiro em hora homem e ou fornecimento de equipamentos próprios ou de parceiros em horas de equipamento e ou bens recebidos em doação. No caso de terceiros, identificar quem é o parceiro ou o terceiro na discriminação. E no campo observações, lá no sistema do Sinfeidro, ou nos documentos anexos, tem que fornecer os elementos necessários a essa verificação. Então, o valor dessa remuneração, demonstrando qual é o valor hora homem ou hora de equipamento para cada item oferecido como contrapartida não financeira. E no caso de bens em doação, juntar também o termo de doação, e se for pessoa jurídica de direito privado, juntar notas fiscais. Então, tudo tem que ser minuciosamente comprovado. Quanto às contrapartidas mínimas, então, aqui sempre surge dúvida, né? Administração direta ou indireta de municípios com até 50 mil habitantes, 2% pelo menos de contrapartida. Administração direta ou indireta de municípios entre 50 e 200 mil habitantes, pelo menos 5%. Para municípios acima de 200 mil habitantes, pelo menos 10%. Mesma coisa para administração direta ou indireta do Estado. Para entidades privadas sem fins lucrativos, 2%, exceto consórcios intermunicipais e agências de bacia que ficam dispensados da apresentação de contrapartida. Aí tem também a possibilidade de zero de contrapartida para empreendimentos com área de abrangência estadual
que beneficiem a totalidade de uma UGRE ou duas ou mais UGREs, que comprovadamente sejam destinados a prevenir graves riscos à saúde da população ou segurança pública, com justificativa para a verificação do agente técnico, empreendimentos destinados a minimizar situações associadas a eventos hidrológicos críticos de secas e inundações, desde que com a comprovação de situação de emergência ou de calamidade pública com justificativa para a verificação do agente técnico. E também a possibilidade de zero de contrapartida para empreendimentos enquadrados nos sub-PDCs 3.1, 5.1, 5.2 e 6.1, que estão lá no anexo 1 do MPO, ou seja, para esgotamento sanitário, controle de perdas, racionalização de uso e captação de recursos hídricos. Lembrando que, para a contrapartida de empreendimento reembolsável, é pelo menos 20%. Dois pontos bem importantes do MPO é que está vedada a indicação pelo comitê de empreendimentos de tomadores que estão em situação de inadimplência definitiva, que estão inscritos no CADIM ou com cobrança judicial em curso, ou aqueles que têm pendência de certidão ou daquela listagem de documentos do MPO, lá do anexo 3, né, que tem os tipos de documento para diferentes personalidades jurídicas de tomador, né. Então, se houver qualquer pendência, o comitê não pode indicar o empreendimento, tá? Então, às vezes, já aconteceu do município estar inadimplente por conta de uma multa de trânsito, nós sabemos que é uma pena, mas o MPO veda a indicação do comitê de empreendimentos, de tomadores que estejam nessa situação, tá? O colegiado, ele pode indicar empreendimentos constituídos por diversas fases, isso é comum aqui no comitê, né, então, fase 1, fase 2, fase 3, mas o comitê só vai poder aprovar um empreendimento fase 2 se houver um parecer conclusivo da fase 1 emitido pelo agente técnico, tá? E aí, nós, como Secretaria Executiva, vamos verificar a existência desse parecer conclusivo no Sinfeidro, tá bom? Se, do contrário, nós não podemos indicar. Então, é muito importante que todos os empreendimentos estejam em dia, né, para poder indicar novos. Quanto à planilha orçamentária e ao cronograma físico-financeiro, né, eles têm que ser elaborados conforme o modelo do Sinfeidro. Não pode alterar o modelo padrão. O preenchimento ele tem que ser feito nos campos, ele pode ser feito nos campos do sistema, mas ele, preferencialmente, a recomendação é que vocês façam o download da planilha padrão, preencham, revisem os campos, sem acrescentar fórmula, sem acrescentar coluna na planilha, importar a planilha no sistema, exportar novamente para PDF para poder fazer as assinaturas. Nós podemos fazer isso junto, depois que eu terminar essa apresentação, mas é importante, não pode pegar o arquivo do Excel e exportar para PDF, porque ele não vai aparecer com o cabeçalho correto, com o campo de assinatura dos responsáveis legais e do responsável técnico. Então, tem que fazer o download da planilha padrão, preencher, importar no sistema, exportar ele como PDF, para que aí sim ele seja assinado digitalmente, tá bom? E aí o arquivo digital em PDF assinado, ele tem que ser inserido na subaba histórico de versões, tá bom? Há sempre muita dúvida sobre onde inserir esses arquivos, em qual aba, são muitas abas do Sinfeidro. É nessa aba, histórico de versões. Se houver dúvida, isso está descrito no MPO, mas nós vamos disponibilizar essa apresentação de qualquer forma, com o objetivo de ajudar, tá? Um outro ponto importante. Na planilha orçamentária, é obrigatório citar para cada item qual é a tabela de referência que foi utilizada e o código dessa tabela de referência. Então, para aquele item da planilha orçamentária, foi usada a tabela SINAP, então vai ter que estar escrito lá, SINAP. E qual é o código SINAP daquele item? Se é tabela SABESP, se é do DR, tem que estar lá.
E se for pesquisa de mercado, no lugar do nome da tabela de referência, colocar a palavra cotação e apresentar 3 orçamentos, pelo menos, como justificativa para aquele valor. Tá ok? Então, é assim que deve ser feita a planilha orçamentária. Por favor, verifiquem se todas essas instruções foram seguidas nos projetos de vocês desse ano. Tá bom? E os valores de mercado, né, essas cotações, elas têm que ser inseridas na aba documentação técnica, na subaba documentação técnica dentro da aba documentação, tá bom? Também é muito importante utilizar somente 2 casas decimais, porque essa planilha não considera casas além de 2 decimais, tá? Também não pode adicionar fórmula, senão na hora de importar a planilha, ela vai aparecer um monte de erro. E isso aconteceu com muita gente nos anos anteriores. O cronograma físico-financeiro. Isso eu já vou adiantar que nenhum empreendimento está ok, porque a planilha nova do cronograma físico-financeiro, ela foi atualizada recentemente, agora, há algumas semanas. Então, o novo modelo tem essa carinha aqui. Para quem já está no sistema há mais tempo, lembra que a gente tinha uma borda azul embaixo dos valores, né, para mostrar em qual mês esse empreendimento seria, aquela etapa seria utilizada, aquela parcela, né? Então, é preciso atualizar, tá bom? Para elaborar, tem que escolher na lista suspensa, que está aqui no cabeçalho, qual é o período, se é da contagem do tempo, né? Se é mês, bimestre, trimestre, quadrimestre ou semestre. E a mesma coisa da planilha orçamentária, revisar o cronograma e depois, no próprio sistema, preencher a subaba contrapartida, tá bom? E aí o valor total vai ser automaticamente contabilizado. Quanto às versões assinadas, é a mesma coisa que a planilha orçamentária. Então, faz o download do modelo do cronograma físico-financeiro, preenche, importa a planilha preenchida no sistema, exporta para PDF, ele vai gerar aquele modelo com o cabeçalho em todas as páginas e o espaço para assinatura dos responsáveis legais 1 e 2 e responsável técnico, assina digitalmente e insere o arquivo PDF assinado na subaba histórico de versões, tá bom? Outro campo novo no sistema é o de tipologia. Antes nós tínhamos somente o PDC e sub-PDC. Agora é importante também preencher lá no campinho empreendimento, aqui do lado esquerdo, a tipologia, tá? Vocês, não sei se vocês já observaram, mas vocês vão entrar no sistema e verificar que existe esse campo com todas as tipologias novas do MPO. Então, vocês devem ter visto que no novo MPO as tipologias também tiveram uma atualização. Isso é essencial, não pode ficar em branco. Sobre a documentação técnica e financeira, que as pessoas têm dúvida de qual aba colocar e quais são os documentos. Eles variam de acordo com a natureza jurídica do tomador, conforme eu tinha adiantado. Então, tem um anexo para cada tipo de tomador, do 3.1 ao 3.6. Aqui nós colocamos item a item, o que é documentação técnica e o que é documentação financeira, tá? Lembrando que planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro vão ficar lá nas suas próprias abas, tá bom? Então, o que é documentação técnica de forma geral? Termo de referência para empreendimentos estruturais e não estruturais. Para estruturais, o projeto básico ou executivo, incluindo memorial descritivo, especificações técnicas, plantas, e aí os outros documentos que estejam vinculados ao tipo de empreendimento protocolado, né? O licenciamento ambiental e autorizações pertinentes. Lembrando que é possível aceitar protocolo de pedido de licença e de outorga, ou autorização para supressão de vegetação. No entanto, a gente pode colocar protocolo quando o empreendimento for indicado pelo colegiado, né, na reunião que nós estamos prevendo para agosto.
No entanto, quando o agente técnico for analisar esse empreendimento, a licença já precisa ter sido concedida, tá? Não haverá aprovação sem que essas licenças estejam em dia, tá bom? Além disso, comprovação de domínio ou posse da área objeto do empreendimento, documento que ateste disponibilidade do terreno ou imóvel, quando necessário, ART ou RRT para empreendimentos estruturais e não estruturais que tenham como produto projeto básico executivo, como plano de drenagem, enfim, e outros documentos a critério do agente técnico no momento da análise. E a documentação financeira varia de acordo com a personalidade jurídica, mas, no geral, para prefeituras, né, CNPJ, atestado do mandato do prefeito, RG CPF do prefeito, declaração, que também é modelo, está lá nos anexos do MPO, certificados de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União, certidão negativa de débitos trabalhistas, declaração sobre a cobrança pelos recursos hídricos e outros documentos que o agente financeiro possa solicitar. Então, aqui nós disponibilizamos um slide com os documentos de cada personalidade jurídica. Aqui, entidades municipais de administração indireta, que seriam autarquias, empresas, consórcios intermunicipais, órgãos estaduais da administração direta, entidades estaduais da administração indireta, autarquias, fundações e empresas, e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, certo? Tem, por último, usuários de recursos hídricos e consumidores de rede com finalidades lucrativas, não é rede de recursos hídricos, né? Lembrando que as próximas etapas, agora, para a seleção dos empreendimentos que foram classificados, essas etapas estão descritas na deliberação 478, que foi ratificada agora no dia 14 de abril, tá bom? Então, vocês têm até o dia 22 de julho para fazer as adequações dos empreendimentos no Sinfeidro, de acordo com o novo MPO, tá bom? Depois disso, de 22 de julho até 26, a agência vai analisar essa documentação e divulgar os resultados. Na semana de 29/7 a 2 de agosto, nós temos reunião da CT Plagre para analisar a pontuação dos empreendimentos de acordo com essa deliberação e fazer uma proposta de hierarquização, divulgando aos membros, né, todos estão convidados, claro, quando nós definirmos as datas, nós enviaremos por e-mail, e até o dia 23 de agosto, nós faremos uma reunião do plenário do comitê para deliberar sobre esses empreendimentos que forem hierarquizados. Depois disso, a agência vai encaminhar a deliberação de indicação para a publicação no Diário Oficial. Agora, né, nós pensamos em compartilhar a tela do Sinfeidro para acessar algumas funcionalidades juntos, mas eu já gostaria de abrir o espaço para vocês se manifestarem, se tiver dúvidas ou já quiserem fazer alguma consideração. Carol também, se quiser me complementar, fica à vontade. Se passou alguma coisa aí que eu esqueci. Acho que não, que eu lembrei até agora não, mas às vezes abrindo o site aí eu lembro de alguma coisa. Tá bom. Algum presente gostaria de fazer alguma colocação? Bom, eu vou acessar aqui o Sinfeidro. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Bom, aqui é a área de login, todo mundo conhece, né? Eu já estou logada, a gente entra no Sinfeidro e temos todas essas abas. A minha página é um pouquinho diferente, porque eu tenho o campo de consulta do colegiado, né? Mas nós temos aqui todos os documentos que eu mencionei na apresentação. Então, temos o MPO, modelo de cronograma físico-financeiro, ele é de 21 de maio, tá? Manual de comunicação do governo, aqui tem disponível o logotipo do FEIDRO, do Estado, dos comitês todos, o MPO em si, e todos os anexos
dele, tá? A planilha orçamentária também está aqui embaixo. Mas tem o anexo 8 que eu tinha falado, que é o demonstrativo. O demonstrativo para comprovação de contrapartida não financeira. É esse aqui. Então, é possível preencher o campo de mão de obra própria, mão de obra de terceiro, equipamentos próprios, equipamentos de terceiros, bem recebidos em doação, né? Então, tem todos os dados aqui que têm que ser preenchidos. Pode falar, Carol. Só gostaria de reforçar, né, que quando essa contrapartida não financeira, precisa ver os valores que estão nas tabelas, valores de, ai meu Deus, sumiu o nome, orçamento, né, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma hora homem do meu engenheiro, eu pago, sei lá, R$ 500 a hora homem, né? E isso não está condizendo com o que está nas tabelas, então só atentar esses valores, né? Para sempre estar utilizando as referências das tabelas e de orçamento, no caso que não tenha na tabela, né? Não é porque o seu engenheiro recebe R$ 500 a hora que o Pedro aceita, né? Ele aceita só os valores de referência. Um exemplo de valor, né? Para reforçar isso. Perfeito, é isso aí, existem os limites, né? Bom, o cronograma físico-financeiro que eu falei que foi alterado, né? Esse aqui, então, agora, tá bem pequenininho, deixa eu aumentar o zoom. Então, lembrando, não pode criar coluna, gente, senão vai dar erro, o sistema não vai aceitar. Então, descreve a atividade, coloca aqui a ordem, 1, 2, 3, 4. Aqui vão os valores. E aqui a gente seleciona um X se essa atividade será executada no primeiro mês, por exemplo, né? Ou no primeiro trimestre, certo? Depende aí da unidade adotada pelo empreendimento, né? Então, sempre, quando tiver execução, tem que colocar um xizinho, tá bom? Isso já existia antes, foi suprimido nos últimos anos, mas voltou. E a planilha orçamentária é aquela que vocês já conhecem. Só precisa conferir mesmo a questão da referência de preço e o código, né? Então, a ordem do item, qual é a descrição, referência de preço, aqui vai estar Sabesp, Sinap, DR, cotação, né? E aqui qual é o código de referência, que é aquela sequência numérica, tá? Aí a unidade do item, né? Então, aqui é uma lista suspensa, metro cúbico hora, enfim. Quantidade, valor unitário, valor FEIDRO, contrapartida e outras fontes. Então, é importante também não colocar nenhuma fórmula na planilha, porque senão vai dar erro, tá? Lembrando também de utilizar sempre 2 casas decimais, que senão também vai dar erro. O que mais? Deixa eu ver, aqui todos os documentos, deixa eu aumentar o zoom, que vocês não devem estar enxergando, né? Os documentos para a proposta, né? Então, para cada tipo de tomador, os modelos de declaração, também para cada tipo, né? Então, município, entidade municipal e órgãos estaduais, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, usuários, relatório de atividades, modelo, né, para sociedade civil, quando é o primeiro empreendimento daquele tomador, relação de pagamentos efetuados, demonstrativo de contrapartida não financeira que eu mostrei, relatório de deslocamento, aqui referência de preço, que foi isso que a Carol comentou agora, né? Então, aqui é importante que, mesmo na contrapartida não financeira, esses limites sejam respeitados, né? A gente pode entrar, eu tenho um modelo aqui de teste para mostrar para vocês alguns campos que nós mencionamos durante a apresentação.
Deixa eu carregar aqui. Temas sabem que ele é um pouquinho lento, né? Bom, aqui no campo empreendimento, que eu mencionei com vocês, a tipologia, né, que vai precisar ser preenchida, então tem todas elas aqui. Isso é novidade, além do sub-PDC, né? A área de abrangência, muitas pessoas esquecem também de preencher, é importante colocar qual é a UGRE, né? E é sempre dando maisinho para adicionar, quais são os municípios, certo? Equipe do tomador, o responsável legal, o responsável técnico, né? Na planilha orçamentária, como eu mencionei, primeira coisa, fazer o download da planilha padrão, depois importar essa planilha e depois exportar para PDF. Eu vou gerar aqui o PDF para vocês verem o que eu disse sobre a diferença da tela, sobre a diferença de simplesmente exportar o Excel para PDF, tá, gente? Então, automaticamente o sistema vai gerar esse cabeçalho, coisa que não tem no Excel, e vai gerar esses 3 campos aqui embaixo para assinatura. Então, responsável legal 1, responsável legal 2 e responsável técnico. Não necessariamente precisa preencher o responsável legal 2, mas é importante que tenha pelo menos um responsável legal e um técnico, tá bom? Se não for esse modelo, o empreendimento não vai conseguir seguir. Aí o pessoal da CRHI fica igual louco, falando, pessoal, não adequa a planilha. Mas nós já precisamos barrar aqui, tá bom? Cronograma, mesma coisa, faz download do cronograma padrão, preenche, importa, depois exporta para PDF e coloca aqui na aba histórico de versões, tá bom? O investimento vai preencher automaticamente a documentação, que eu mencionei também, documentação técnica e financeira. A deliberação, somos nós que inserimos quando o empreendimento é indicado, tá? Nós colocamos a deliberação do comitê. E aqui as outras funcionalidades que vocês já conhecem, análise do colegiado, análise da psicofeidro, do tomador, e posteriormente vai aparecer a análise também do agente técnico aqui. Pessoal, deu para compreender? Vocês têm dúvidas? Posso ajudar de mais alguma forma? Vocês querem que eu acesse mais alguma funcionalidade? Também abri aqui, caso vocês queiram, se restarem dúvidas na hora de fazer essa atualização, no dia 2 de julho, eu vou estar disponível para auxiliar também, tá? Me mandem e-mail previamente, vou colocar o e-mail aqui no chat, é o técnico@agenciasmt.com.br. E aí eu fico à disposição, se alguém quiser falar, fica à vontade, gente. Está todo mundo já com o projeto atualizado, não teremos problema. Acho que está todo mundo com tudo certinho. Melhor ainda. Oi, Daiane, você quer tirar alguma dúvida? Se alguém tiver Podem com ligar o problema de microfone também. telefone, pode fazer a pergunta no chat mesmo, né? De telefone não, de voz. É, que bom que ajudou. Nós pretendemos também fazer uma nova conversa dessa no segundo semestre, né, Carol? Com o objetivo de também ajudar novos tomadores, né, que possam ter interesse em protocolar empreendimentos. A Dani está perguntando quando serão abertas as inscrições para o próximo ano. Provavelmente a deliberação seja aprovada em outubro, né, Carol? Igual ano passado?
Isso, então Isso. provavelmente em outubro Outubro ou nós... novembro no máximo, né? Isso. E aí o protocolo geralmente vai até início de janeiro, para que possam decorrer os prazos de análise e complementação. É importante lembrar que também no Sinfidro ele tem uma série de termos de referência, de modelo, né, Má? É verdade. Então, vocês podem estar dando uma olhadinha lá, porque às vezes tem alguma coisa que vocês pretendem para o ano que vem e já tem lá uma minuta, né, inicial, pelo menos, né, para orientar. A Natália vai mostrar aí também. Aqui tem os roteiros técnicos. Sim. Outra coisa, a Cobrap, ela chegou a nos fornecer alguns termos de referência que eles consideram bastante bons do Estado, tá? Que podem ser usados como referência. Então, nós estamos à disposição aí para auxiliar, caso vocês tenham dúvidas sobre. É assim, gente, quanto antes vocês vierem conversar já sobre esses possíveis interesses de protocolo de vocês, venham, porque não precisa abrir inscrição para começar a trabalhar nos projetos. Inclusive, é interessante ter essa prateleira, né, que a gente fala de projetos, para que abrindo inscrições vocês consigam protocolar. E quanto mais esses projetos forem discutidos, nós estamos abertos para discutir aí planilha orçamentária, termo de referência, né? Então, quanto antes esses projetos forem alinhados, maiores as chances deles entrarem já redondinho, né? Inclusive, é um dos critérios de pontuação. Se os empreendimentos não tiverem necessidade de ajuste, ele já sai na frente, né? Oi, Maurício. Oi, Natália. Oi, Carol. Com relação às tabelas lá dos valores dos profissionais, surge em algumas situações que o valor é inferior ao que está na tabela. Tem alguns valores lá que são bem exagerados. O valor inferior, citando a tabela, o item, a gente poderia colocar um valor inferior ao da tabela? Inferior pode, mas aí ele foi tirado de onde? De uma determinada tabela, né, do DR, por exemplo, que a gente mais utiliza, né? Daí pode colocar a tabela do DR como a tabela de referência. Sim, que a gente põe, que a gente já ficou em dúvida, né? E eu não lembro em qual projeto que foi, que a gente teve que corrigir e colocar o valor cheio. E daí a gente fez alguma alteração na quantidade de horas, entendeu? Porque, por exemplo, não necessariamente para um determinado profissional ou determinado serviço, a gente precisa de, sei lá, 20 mil reais, né? A gente precisa só de 10. E daí, a hora que vai pôr a quantidade de horas em função do valor do profissional, dá uma quantidade de horas muito pequena. Então, a gente Então, faz esse Maurício, ajuste, né? é porque, assim, as tabelas de referência de preço, elas não servem só para limitar o valor máximo, para os projetos não ficarem muito caros. Ela também serve para que os projetos não sejam subdimensionados e não consigam ser executados por falta de recurso, né? Então, para que, se você colocar um valor muito baixo, não encontrar um profissional adequado para executar o serviço. Então, as tabelas de referência existem para essas duas margens, né, inferior e superior. Então, é importante sempre justificar por que, que esse valor está menor. Eu não entendi. Por exemplo, no DR está 20 mil e na sua é inferior, mas não tem outra planilha de referência, por que, que esse valor está tão inferior, né? Então, é uma opção. Por exemplo, a instituição ela tem alguns profissionais que já prestam serviço e eles já têm um determinado valor, entendeu? Que é inferior à da tabela, não é superior, né? Mas aí você Então, pode colocar, então, cotação comercial, e aí você coloca 3 orçamentos, pelo menos. E aí você vai ter essa média justificada. É importante tudo estar justificado. tá. Então, a resposta é a seguinte: eu tenho que usar o valor da tabela. Pode colocar 3 orçamentos, Não, só não. que você tem que justificar. Ô, louco, se for por 3 orçamentos de tudo, daí nós fica doidinho. Vamos, Não, vamos, não. Nesses casos que você está dizendo que seriam inferiores à tabela, entendeu?
Tem que ter alguma referência, Maurício, alguma referência. Se não for a tabela, é cotação, entende? Tá, mas a referência é a tabela. Só que o valor, por exemplo, da hora é R$ 200, tá? Na tabela. Eu posso pôr 180, 150? Você pode, você só Tá, justifica de onde você tirou, entendeu? Tem que ter dessa essa tabela, justificativa. dessa tabela. Mas se fosse a tabela, seria 200. Então, é essa a pergunta. Então, eu não posso diminuir o valor. Você pode, desde que você justifique. Então, daí eu Por prefiro por colocar o que que você valor colocou? cheio, Me conta por porque que a que você colocou justificativa fica mais 180. difícil. Isso é com o intuito de simplificar o processo, né? Fazer com que, então, a gente prefere colocar o valor cheio, entendeu? Por que que você colocou 180? Por causa de avaliação de mercado, certo? É, porque os profissionais, eles já estão ganhando nessa faixa, entendeu? É que tem situações que a diferença é muito grande, entendeu? Uhum. Então, nesses casos, o que eu estou te sugerindo não é superdimensionar, tá bom? Tá, Aumentar para adequar a tabela. O fato é, nesses casos específicos em que você considera que está dando muita diferença, faz as 3 cotações. Você não precisa usar a mesma tabela de referência para todos os itens da planilha orçamentária. Entende? tá, Alguns podem ser cotação, alguns podem ser Sabesp, alguns podem ser DR, não tem problema, tá ok, tá bom? tá bom. Obrigado. Imagina. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida? Gente, então eu acho que é isso. Se alguém quiser conversar comigo, fica à vontade para me mandar e-mail. A gente combina de fazer uma reunião pelo Meet, né? Ou pessoalmente, estamos abertos aí. Gostaria de informar que eu estou à disposição, a Carol também, e esperamos que todos os projetos sejam adequados dentro do prazo, tá? Desse prazo não tem recurso. Então, a gente tem que cumprir direitinho, quanto antes, melhor. Tá bom? Que dia que se Carol, quer fazer encerra mais alguma mesmo consideração? só para reforçar a data que agora. Assim, deixa eu colocar aqui. Até o dia 22 de julho. Então, a gente tem aí mais de um mês, né? Para todo Isso. mundo adequar suas planilhas, né? Que vão ter que ser refeitas, a documentação que está com uma cara nova, né? Então, só se atentem a isso. Quanto antes forem feitos esses protocolos, também a gente consegue dar uma olhada, né? E também ir Isso. ajeitando e ajustando, ok? Então, da minha parte, era só isso mesmo. É só pedir para o pessoal se atentar até essa data, que depois disso a gente vai avaliar a documentação, aí não tem mais andamento. É só a indicação mesmo e a hierarquização. Primeiro a hierarquização, depois a indicação. Ok? Perfeito. Obrigada, Natália. Foi muito Imagina. esclarecedor e a gente está à disposição. Qualquer coisa, vocês entram em contato, a gente faz uma chamada, como a Natália falou, um atendimento, se for necessário presencial, e aí assim a gente vai seguir. Perfeito. Obrigada a todos aí pela participação. Vamos conversando. Boa tarde, gente. Boa Obrigada. tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.